Ok? Vamos começar então mais uma aulinha nossa, né? Uma geografia. Vocês podem observar no livro de vocês aí, no módulo 5, de páginas de 1 ao 8, nós vamos falar sobre Brasil, território, população e economia. Vamos especificar aqui nessa nossa videoaula, especificamente aqui sobre a formação territorial brasileira. E nas próximas a gente vai falar aí sobre a população e a economia, ok? Vamos lá então. Ok, pessoal, se você fosse abordado na rua e fosse um estrangeiro, uma pessoa de outro país e perguntasse para você como é o Brasil, o que você diria a respeito do nosso país? O lugar onde você vive é muito importante. Ele não está isolado do resto do país. Saber relacionar o que acontece no lugar onde vivemos com o restante do país e do mundo é fundamental, pois assim podemos avaliar a nossa participação na formação de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Igualitária no sentido da lei, né, gente? É mais equitativo, né? Que independente da tua classe social, da tua posição, você pudesse ser um cidadão brasileiro e poder atender a todas aos pré-requisitos legais, né? Então, infelizmente, na nossa sociedade, aquele que tem mais capital, aquele que tem mais dinheiro, acaba se beneficiando disso, né? Então, nós sabemos que a legislação ela não é igual para todos, mas deveria, né? Então, quando a gente pressupõe que essa sociedade possa ser mais justa, é no ponto de vista legal, né? Que todos nós possamos responder de alguma forma por algum ato ilícito que eventualmente venhamos a cometer. E também gozar de todos os benefícios, né, de um país que respeita o direito do cidadão, né? Isso aí é o fundamental. E compreender isso, entender isso, é indispensável à sobrevivência social, né? Por isso, neste módulo, vamos conhecer melhor a realidade natural, histórica, política, econômica e social brasileira, para que possamos discutir e exigir o papel de cada brasileiro e do Estado na transformação deste espaço geográfico chamado Brasil. Bonito país, né? Um país exuberante, um país fantástico e indiscutivelmente muito diferente dos demais que a gente vê, né? É único, é um país único, com uma dimensão territorial fantástica, né? Quase continental. É um país assim que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, né? Então nós vamos ver as características gerais do Brasil, né? O Brasil tem 207 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,77, que são os dados oferecidos pelo IBGE entre os anos de 2016 e 2017. É o único país na América onde se fala majoritariamente a língua portuguesa e o maior lusófono do planeta, né? Lusófono são aqueles que foram colonizados pelos portugueses. Além de ser das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, aí tem uma característica de ser miscigenada, né? Em decorrência da forte migração oriunda de vários locais do mundo. Então isso torna o nosso país único, né? Você vai ver então as populações tradicionais dos portugueses que vieram para cá, para o Brasil, os africanos trazidos da África e também você vai ter a população tradicional indígena que já ocupava o território nacional antes mesmo da chegada dos portugueses. Isso tudo, então, misturando tudo, você vai então ter uma população assim com características únicas, né, de um aspecto cultural e etc. Ele possui mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É o maior país da América do Sul, com aproximadamente 47% do total da área. Então ele tem quase a metade do território da América do Sul.
A maior parte de sua área está no hemisfério sul-ocidental, né? E ele é considerado um país multicultural, né? E hospitaleiro. Se a gente for observar, o Brasil ele perde apenas para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, né? Você vai ver aí a dimensão territorial que esses países possuem é maior do que a brasileira, mas o Brasil então é o quinto maior, né? É o quinto maior, tem a maior quantidade de terras disponíveis, né? E uma variedade enorme também de qualidade de solo, né? E isso vai permitir uma grande variedade também de materiais minerais. E sem sombra de dúvida o que a gente está falando aqui sobre a questão cultural, né? É só a gente puxar pela linguística e aí vocês vão observar. O Brasil, ele limita-se ao norte com a Guiana Francesa, tá? Essa, essa área aqui onde você vê a Guiana Francesa, Suriname, né? Ao sul com o Uruguai, a leste com o Oceano Atlântico, e aí você vai ver uma enorme área vindo desde a costa do Amapá até aqui a parte sul do Rio Grande do Sul. Vamos ter aqui a parte oeste, o limite com o Peru e com a Bolívia, e a leste o Oceano Atlântico, como nós já falamos anteriormente. Então é um país que tem uma dimensão territorial fantástica, né? Você vai ver aqui os pontos extremos dele, em Roraima, antes chamava-se do Oiapoque ao Chuí, né? No sentido norte e sul. Eles são quase equitativos, né? Tem um pouco mais de 4.300 quilômetros de extensão, tanto no sentido norte e sul, como no sentido leste-oeste. Então é um país com uma dimensão territorial fantástica, né? Como a gente pode observar aí no mapa. Então aqui só para a gente concluir a parte que a gente falava anteriormente lá do outro slide, vocês vão ver aqui que o Monte Caburaí, em Roraima, é o ponto extremo norte, né? Está aproximadamente a 5 graus, 16 minutos ao norte. Ao sul, com Arroio Chuí, né, no Rio Grande do Sul, em paralelo aqui, 33 graus, 45 minutos ao sul, faz fronteira com o Uruguai. A parte leste, chamado de Ponta dos Seixas, que fica na Paraíba, né? Mas esse ponto extremo é na área territorial. Nós vamos ver que o ponto extremo absoluto dele vai se encontrar justamente nas ilhas oceânicas de Fernando de Noronha e Atol das Ocas, né? No arquipélago de São Pedro e São Paulo Trindade. Então aí vocês vão ver que aí ele seria então o leste absoluto, né? Que aí realmente é a parte territorial do Brasil que está mais a leste. Mas, como a gente está falando de uma área territorial contínua, né? Então a Ponta dos Seixas é esse ponto extremo. Então, a oeste você vai ter a Serra da Contamana, que você vai ver. Mas e aí? Como é que se forma o Brasil, né? Como é que o Brasil se formou, né? Como ocorreu a formação do território brasileiro? Ele sempre teve essa dimensão territorial que nós possuímos hoje? Ou não? Né? Isso a gente vai ver na sequência. Então, nós vamos observar a formação territorial sob dois aspectos. O primeiro, a formação do território nacional com suas fronteiras internacionais através de acordos e litígios, né? E depois, o item 2, formação territorial interna e suas características por influência dos ciclos econômicos. Então a gente vai observar que a formação territorial do Brasil vai sofrer influências externas, né, para formar esse desenho, essa forma, esses mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ele veio se caracterizando ao longo da sua história. Né? Então, ele basicamente vai concluir por volta
do século XX, né, do início do século XX. E aí também ele vai se remodelando, reconfigurando, ele vai se territorializando em função de atividades econômicas que ocorrem, que circulam em nosso território, em nossa área nacional, a nossa área de território nacional, né? Então, você vai ver então que ele vai apresentar essas características e, fundamentalmente, posteriormente, quando a gente falar sobre a regionalização, vocês vão ver como esses ciclos econômicos puderam influenciar na formação dessas regiões, ok? Isso aí vai ficar mais lá para frente, quando a gente estiver falando da região. Os ciclos econômicos do Brasil fazem referência às atividades econômicas que foram desenvolvidas no país em diversos momentos. Por isso são chamados de ciclos, né? A princípio eles foram assim funcionando de forma isolada até que o Brasil se industrializa por volta dos anos 30, mas até então ele era eminentemente um país agrário, né? Agroexportador, que vendia os seus produtos aos gêneros agrícolas, né, produzia em determinadas regiões, em determinadas áreas do país, e com isso desenvolvia isoladamente essas áreas, né? Então, a partir disso também esses ciclos econômicos foram importantes neste sentido. Só para vocês terem uma ideia, observando o mapa aí, vocês vão ver que esse mapa ele retrata aproximadamente o século XIX, né, até mais ou menos o século XIX, mas em grande parte essa característica que vocês estão vendo no mapa, vocês vão ver essas áreas específicas que onde determinadas atividades foram desenvolvidas, algodão, cana-de-açúcar, cacau, né, as drogas do sertão, a borracha. Então, em todas essas áreas aqui que vocês estão observando em destaque, foram onde ocorreram ciclos econômicos, né? E eles mantiveram uma certa proeminência em determinada época, em determinado período, né, da história brasileira. Eram isolados, né? Essas atividades eram isoladas, elas não se conectavam. Por isso aí a gente pode chamar que esses ciclos econômicos, eles foram, alguns autores os chamam de arquipélago econômico, né? Porque eles trouxeram desenvolvimento para essas áreas em específico, mas não havia nenhuma conexão entre elas. Só por volta dos anos 30, com a fase da industrialização, que vai começar a ocorrer aqui na região sudeste, em face justamente do desenvolvimento econômico trazido pelo café. Então, o café ele vai trazer essa infraestrutura necessária para que a economia brasileira venha então a se reestruturar, né? Mas até então o Brasil ele era eminentemente agroexportador, né? Então, ele era um país que vendia os seus produtos agrícolas, gêneros agrícolas, para os países, para outros países, né? Então, nós tivemos vários ciclos, né? O primeiro ciclo que a gente pode citar o ciclo da cana-de-açúcar. Antes dele teve do pau-brasil, né? A exploração da madeira, que era levada daqui para a Europa, com a finalidade de tingir tecido, né? O ciclo da cana-de-açúcar ocorreu entre os séculos XVI, né, e ela limitava-se no litoral. A principal atividade econômica desse período foi o cultivo da cana-de-açúcar, destinada à exportação, cultivada em propriedades rurais, que eram de grandes extensões de terra, né, chamadas de plantations, cultivadas com a força do trabalho escravo. Então, esse é o motivo pelo qual você vai ver então a ocupação da região Nordeste como sendo uma das regiões mais importantes do Brasil, a primeira capital brasileira, né, onde você vai ter a Bahia. E aqui nós estamos vendo nessas imagens a Casa Grande, né, aqui numa casa, por exemplo, que retrata esse período aí do século XVIII, né, período da ocupação colonial portuguesa. Você vai ver as características aqui do desenho colonial. E aqui vocês estão vendo na imagem de baixo, seria uma fazenda no qual ela produz a cana-de-açúcar. Então você vai ter a casa principal, né? Você vai ter então o local onde eles fazem, onde tem o engenho, onde é feita a confecção, né? Onde é produzido o açúcar. E
mais ou menos a estrutura que ela teria para, por exemplo, funcionar adequadamente, né? Para poder exportar esse produto, que era assim, um produto muito rentável na Europa, né? Então, por exemplo, o lucro da saca da cana-de-açúcar, ela chegava aproximadamente até 300% de lucro sobre, né, o total dela. É um produto assim que realmente era muito. O segundo na sequência é o ciclo do ouro, que ocorre entre os séculos 17 e 18. Foram marcados pela produção pastoril, que adentrou ao oeste do país, né? Produção pastoril, nós estamos falando da criação de gado, né? Que a carne era levada então para essas áreas com o intuito de alimentar, né, as cidades que surgiam em torno da produção de ouro. E aí você vai ter jazidas de ouro e diamante nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades, como é o caso de Vila Rica, Ouro Preto, né, e a própria cidade de Goiás, com o surgimento de várias cidades em torno a essa atividade. Então isso aí também marca bastante a economia do nosso país, em função de que, a princípio, eles queriam encontrar esses materiais, mas não foi possível. Então, somente aí 2 séculos depois da descoberta do Brasil, um século e pouco, né, você vai ter então Aqui a gente vê Goiás Velho, antiga Vila Boa de Goiás, né, fundada em 1726. Aqui vocês estão vendo uma vista aérea da cidade, né, característica exatamente dessa área urbana construída nesse período da descoberta de ouro, né? E aqui você vê então como patrimônio tombado, né? Você vê aí toda a estrutura da cidade velha, da parte velha de Goiás, né, com todas as características do período colonial, aí, ó, né, a vida urbana, né, construída em torno do desenvolvimento da exploração mineral brasileira. O terceiro ciclo é o do café, né? Entre os séculos XIX, a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade também contribuiu como preparação para o processo de industrialização do país, né, especialmente após a crise cafeeira de 1929, que era o principal produto nosso, e em função da infraestrutura de transporte ferroviário e de portos para o escoamento da produção. Então aí vocês vão ver por que a região sudeste, né, tornou-se tão importante para o país. Porque aí você vai ver que a atividade cafeeira, né, a atividade da produção de café, você vê que ela cria uma estrutura e uma infraestrutura para o escoamento da produção, né, e que vai dar o sustentáculo posterior para a atividade industrial no Brasil. E aí vocês vão ver o porquê a região sudeste, especialmente São Paulo, onde você vai ter lá o Porto de Santos, onde você pode ver aqui na imagem, vocês estão vendo aqui os estivadores, né, carregando o café para dentro dos porões dos navios, para onde eles eram levados, né, e depois comercializados, especialmente nos Estados Unidos, que era o nosso principal importador. E aqui do outro lado você vê então o produto lá, né, sendo catado, limpo, né, o café retirado na sua área de cultivo e posteriormente ele leva para secagem. Então é um produto realmente de exportação e muito importante nesse período da atividade, como atividade econômica brasileira, né? Então o café foi fundamental. Então, pessoal, a gente citou alguns exemplos, né? Existem outros ciclos, como é o caso do ciclo da borracha, que foi muito importante também para a região amazônica e tudo mais. Mas então esses ciclos econômicos eles foram importantes para dinamizar determinadas áreas, né? Eles foram fundamentais onde eles ocorreram, onde eles aconteceram, né? Foram pontuais, foram importantes. Então esses ciclos econômicos contribuíram para a configuração interna, né? Uma configuração territorial do Brasil, mas no próximo vídeo nós vamos ver então como é que, na verdade, esse desenho, essa totalidade do território brasileiro veio a se configurar, que é a nossa próxima aula, nosso próximo slide. Então, vamos estudar direitinho,
Vamos acompanhar nossas aulas, voltem o vídeo aí quantas vezes vocês acharem necessário, né? É muito importante a gente compreender, legal e interessante como é que o nosso país se formou, né? Nós somos brasileiros e a gente precisa saber a respeito do nosso país. Não é papel apenas do geógrafo ou da geografia, mas nós, enquanto cidadãos, né? Enquanto pessoas dotadas de direitos na Constituição, temos a obrigação de saber. Né? Então, é muito bom a gente conhecer sobre o nosso próprio país. Então, próxima aula a gente se encontra para falar a respeito de como é que esse território se formou. Ok, pessoal? Vamos lá então.